Você é uma pessoa que sente fome toda hora? Sente uma necessidade de estar sempre comendo algo? Coloca aí nos comentários se você é uma pessoa que sente fome toda hora. Se você respondeu sim, se você é uma pessoa que está sempre com fome, você precisa entender o que pode estar por trás disso. Porque entendendo o porquê, isso vai com certeza te levar de uma forma muito mais rápida ao seu emagrecimento, né? Você terá a oportunidade de alcançar de vez o seu emagrecimento muito mais rápido. Eu quero dizer para você o seguinte: compartilha essa live, marca aí 3 amigas, só você clicar aí no aviãozinho e já marca 3 amigas que você sabe que assim como você sente fome toda hora, sente uma necessidade de estar comendo o tempo todo. Então já marca essas amigas aí e já chama elas para participar aqui com a gente dessa live, porque com certeza vocês entendendo, né, o que pode estar por trás disso, dessa fome toda hora, dessa necessidade de estar sempre comendo, isso vai te ajudar a chegar no seu objetivo, a alcançar de vez o seu emagrecimento de uma forma muito mais rápida, né? Então, já vai aí, já marca, já compartilha, marca 3 amigas e vamos para mais esse tema que com certeza vai te ajudar a alcançar o seu objetivo do corpo magro e saudável. Bom, vamos lá então. Gente, olha só, sentir fome é normal, é claro, né? É uma pista aí do organismo de que nós estamos precisando de mais energia, de nutrientes, né? Quando você está sentindo a fome física, fisiológica, é realmente o seu organismo dizendo para você, olha, estamos precisando de energia, né? E Deus criou o quê? Os alimentos. E é através dos alimentos que nós adquirimos energia, né? Então, olha só, mas se você tem a sensação de barriga vazia o tempo todo, se você sente necessidade de estar sempre comendo algo, de sentir fome a toda hora, mesmo depois de uma refeição, isso não é normal, né? Aí já não é mais falta de energia, não são mais as suas células dizendo para você que estão precisando de energia, né? Isso não é normal. Se você sente fome toda hora, mesmo depois de uma refeição, isso não é normal. E diversas razões fisiológicas, psicológicas e também nutricionais podem estar por trás dessa sensação de barriga vazia, né? O que acontece? É esperado ficar com fome depois de muitas horas sem comer, né? Mas se ela é precoce, se essa necessidade de comer, ela vem de uma forma precoce, nós precisamos investigar, nós precisamos fazer aí possíveis ajustes na alimentação. Porque sentir fome a toda hora, mesmo depois de uma refeição, realmente não é algo normal, né? Ter essa sensação de fome o tempo todo, toda hora, pode sim indicar outras necessidades do organismo. E é sobre isso, né? É isso que eu quero trazer para vocês aqui nessa noite. Para que vocês possam ir identificando, né, as possíveis causas, as possíveis necessidades que o seu organismo está tendo e que você, sim, pode estar confundindo essa necessidade do seu organismo, que não é de energia, com outra coisa. Então, olha só, se não é fome, pode ser vontade de comer. Então, olha só, a dificuldade de separar a fome física da fome emocional. A necessidade fisiológica de comer, ela é progressiva, né? Ela é saciada com qualquer tipo de alimento que tiver disponível. Agora, se você deseja, se o seu desejo, tá, né? Se o seu desejo ele é repentino, ele é intenso e ele está relacionado a um alimento específico, provavelmente nós estamos falando então de vontade de comer. Então é diferente, muitas vezes não é fome, é vontade de comer. Então a necessidade fisiológica, ela é de forma progressiva.
Agora, se aparece aquela vontade, aquela coisa de uma forma intensa, e você, principalmente, você sabe exatamente, né, o alimento que você quer. Ai, eu tô com fome de uma pizza. Eu tô com fome de um hambúrguer. Isso aí não é fome física. Isso é vontade. E a maioria das vezes, o que que dispara essa vontade de comer, essa vontade repentina, esse desejo intenso, né, relacionado aí a algum alimento específico? São emoções. As suas emoções podem sim estar te levando a comer, a ter mais vontade de comer, mesmo não sendo fome física, né? Mesmo você ter comido há pouco tempo. Então, emoções, né? Sentimentos como raiva, frustração, tédio, ansiedade, tudo isso podem levar a essa situação, a você ter um desejo, né, de comer. Não porque falta energia no corpo, mas uma vontade, né? Um outro ponto que você também pode estar, o seu organismo pode estar necessitando disso e você acaba confundindo isso, então, com a fome física, né? Com aquela necessidade realmente de estar comendo toda hora, é a desidratação. A desidratação leve, ela é muitas vezes interpretada como uma sensação de fome. Quando, na verdade, o quê? O seu corpo ele está precisando de quê? De líquidos. Só precisa de líquidos. E a confusão toda acontece no hipotálamo, uma estrutura lá dentro do seu cérebro, parte do seu cérebro, que regula tanto o apetite quanto a sede. E mais, ele também regula o sono. Então, o hipotálamo, ele é uma estrutura pequenininha, responsável por regular a fome, sede e sono. E muitas vezes a gente acaba confundindo, tá? O que realmente o nosso organismo está precisando com fome. Então, se você sentir fome, né? E não bebeu muito, então tente tomar lá um copo d'água, espera lá 15, 20 minutos para ver se a sua fome desaparece. Faça esse pequeno teste. A regra é simples, né? Vai lá, você está achando que você está com fome, né? Está com essa vontade, essa necessidade de comer. Você acabou de comer tem pouco tempo. Vai lá, toma um copo d'água. Espera 15, 20 minutinhos, né? E depois você se pergunta se você realmente ainda está com fome. Então, a regra é bem simples. Olha, estabeleça uma rotina para você tomar água, tá? E aí você vai ter mais sensibilidade aos sinais que o seu organismo está te dando. Então, tem aí sempre uma garrafinha de água por perto. Essa é a melhor estratégia, né? Tem pessoas que falam para mim assim, eu nem lembro de tomar água, né? Nem lembro. Então, a chance dessa pessoa, né, estar com fome toda hora, pode ser sim a desidratação, porque é uma pessoa que não tem o hábito de tomar água. E aí, para ajudar, qual que é a dica? Coloca aí uma garrafinha de água por perto, porque aí você lembra de tomar, né? Aí você já começa a criar um novo hábito. Então, a desidratação, ela também pode sim ser interpretada como a sensação de fome, né? Quando na verdade o seu corpo ele só está precisando de água, né? Então, vá observando, vá lá, toda vez que você sentir que você parece que você está com fome, né? Aquela necessidade de comer, vai lá, toma um copo d'água, faça esse teste, né? Que você vai perceber muitos sinais do seu corpo, tá? Uma outra coisa é quando você não dormiu bem. Então, no momento em que você acorda após uma noite de sono ruim, veja bem, dois hormônios relacionados ao apetite, eles já começam a conspirar contra você. Estudos comprovam que alterações no sono podem levar ao aumento dos níveis de grelina, que é o hormônio que estimula o apetite, né? Que é o hormônio da fome. E bem como a diminuição dos níveis de leptina, o hormônio que provoca a sensação de saciedade. Então, só pelo fato de você não dormir bem, né? Não dormir lá no mínimo as suas 8 horas também, né?
por noite, os seus hormônios, né? 2 hormônios aí já começam a jogar contra você, contra o seu processo de emagrecimento, né? Porque aumenta lá a sensação, o hormônio da fome, vai estimular mais o seu apetite e vai diminuir o hormônio da saciedade. Os níveis de cortisol também podem aumentar. Então, depois de uma noite mal dormida, você fica mais propensa a ter fadiga, alterações do humor, né? Apetite. Muitas vezes, a gente regulando o sono, a gente já consegue melhorar muito esse nível de energia e controlar melhor a fome, né? Aí os seus hormônios, eles ficam de volta aos trilhos, né? Vamos dizer assim. Então, o sono também, né? Não ter um sono adequado, isso também é uma necessidade que o seu corpo pode estar falando para você e você está interpretando isso como uma necessidade de comer, como se fosse uma fome, né? Então, se você tem lá 7 horas e 30 minutos, para ser mais exata, ou 8 horas de um sono profundo, você não vai acordar com fome no decorrer da noite. Durante a fase do sono, nosso corpo ele produz um hormônio chamado melatonina, que é responsável, né, não somente pelo funcionamento correto do nosso corpo, mas ele nos ajuda em todas essas questões aí, para que a gente não vá lá descontar, né, achar que é fome. Então, o nosso corpo, ele está sempre dando sinais e sinais. E muitas vezes você pode, sim, estar confundindo esses sinais com a necessidade de comer. E por isso você fica aí falando que você está com fome toda hora eu quero comer alguma coisa, toda hora eu preciso comer, né? E aí não tem nem lá 3, 4 horas que você comeu, você já está querendo comer de novo, né? Às vezes você acabou de almoçar, você já está procurando alguma coisa para comer, né? Uma outra necessidade, ou melhor, um outro fator que também pode estar fazendo você confundir fome, a necessidade de energia com outras necessidades do seu organismo, é quando você exagera nos carboidratos simples, né? Os carboidratos simples, eles são encontrados onde? Em doces, alimentos feitos aí com farinha branca, que aumentam o nível de açúcar no sangue muito mais rapidamente. Então, o problema é que em seguida, né, de você comer muitos carboidratos simples, a sua glicose, o seu nível de açúcar no sangue, ele aumenta muito rápido, mas ele também diminui muito rápido, né? Pois o pâncreas, o quê? O pâncreas, ele percebe a produção chegando, muita insulina chegando, o pâncreas, então, percebe e aumenta a produção de insulina. E aí, o que acontece? Essa queda de açúcar no sangue, né? Porque ela chega muito rápido, mas ela também cai muito rápido com o consumo do carboidrato simples. Essa queda de açúcar no sangue provoca fome intensa por mais carboidratos. E aí o ciclo continua. Uma vez que o seu cérebro e o corpo, eles ficam viciados em carboidratos. E aí você come carboidrato simples, aí aumenta a sua glicose muito rápido, mas ela cai muito rápido, então você sente uma necessidade de comer de novo mais carboidrato e você então entra nesse ciclo. E o excesso, gente, o excesso de farinha, né? O excesso de farinha branca, o excesso de açúcar, né? Comer muita farinha branca, açúcar, alimentos ricos em carboidratos refinados, né? Exemplos: pão branco, bolacha, salgados, doces, tudo isso provoca fome pouco tempo depois, porque esses alimentos eles são rapidamente processados, não trazendo saciedade nenhuma ao organismo. Eles causam o quê? Picos de glicemia, fazem com que o corpo libere muita insulina para baixar os níveis de açúcar rapidamente no sangue. E aí, gente, o que acontece? Ao reduzir a glicemia, a fome reaparece, né? Então, você pode estar comendo muitos carboidratos simples. E isso faz com que, então, você tenha mais fome mesmo ao longo do dia. Uma outra coisa também muito interessante e que eu percebo muito nos meus atendimentos é quando você está estressado.
Quando você está estressada, né? Você, todo mundo, eu digo, né? Todas as mulheres, eu também, quando eu estou estressada, aquela jornada de trabalho exaustiva, às vezes problemas pessoais, e até os simples aborrecimentos, assim, do dia a dia, pode aumentar a fome, né? Por quê? Porque quando a pessoa está muito tensa, ocorre um aumento na produção de hormônios do estresse, adrenalina e cortisol. E os níveis elevados desses hormônios enganam o corpo. O corpo, ele pensa que está sendo atacado. Então, a fome aumenta. Gente, olha que coisa. Os níveis elevados dos hormônios adrenalina e cortisol, né? Ou seja, o estresse. Eles enganam o corpo que pensa que está sendo atacado. E aí a fome aumenta. Então, o estresse, ele também faz uma outra coisa, muito importante, além disso. O estresse também reduz os níveis de serotonina do cérebro e que também pode aumentar a sua fome. Serotonina é o hormônio do relaxamento, né? O neurotransmissor do relaxamento, do bem-estar. Então, se você está estressada, esse hormônio ele diminui, né? Quando um está alto, o outro desce, o outro abaixa, né? Então, se você está estressado, adrenalina alta, cortisol alto, sua serotonina está lá embaixo, né? Não tem sensação de relaxamento. E isso sim pode contribuir para aumentar a sua fome. Então, estar constantemente estressada, ansiosa, causa alterações hormonais que levam ao aumento da fome. E além disso, há um aumento aí do cortisol, o hormônio do estresse, que estimula a produção de gordura, né? Se o seu cortisol está alto, o seu organismo, ele automaticamente, ele é estimulado a produzir mais gordura. Então, você já começa a partir de agora observando como é que está a sua rotina, como que você está vivendo. Se você está tendo uma vida muito estressada, muito preocupada, problemas demais, né? Procurar coisas para fazer, né? O que eu posso fazer para aliviar todo esse estresse que a vida em si nos proporciona, né? Nós não estamos aí livres de ficar estressadas. Mas o que nós podemos fazer então, né? Ao invés de ir lá e comer, porque não é fome física, é uma necessidade devido a um problema, a uma alteração dos hormônios. Então, também temos essa questão, né, do estresse. Um ponto aí para você observar, tá bom? Uma outra coisa também que pode estar acontecendo é que você precisa comer mais proteína. Você está comendo pouca proteína. Quando você está comendo muito carboidrato, lembra? Automaticamente você está comendo pouca proteína, né? Tem pessoas que são viciadas em carboidrato, nem lembram muito da proteína. Vai lá um pedacinho de carne e olha lá, né? Então, você precisa comer mais proteína. Talvez o seu corpo está te dizendo isso. Comer proteína magra e gordura saudável, elas trazem mais saciedade. As proteínas são os macronutrientes essenciais para a construção e reparação do nosso corpo. E a ingestão diária recomendada, no entanto, né, de proteína, varia de acordo com o estado físico e grau de atividade. Então, começa a observar, né? Você é uma pessoa que come muita proteína? Praticamente eu já posso, assim, te afirmar, você está comendo muito carboidrato e pouca proteína. E o seu corpo está te dando esse sinal. Então, você não tem saciedade. Porque lembra, o carboidrato, ele gera energia, né? Muito rápido, mas a energia também cai muito rápido. E já a proteína, ela te dá uma saciedade maior. Ela te dá uma energia por um tempo maior. Então, você precisa comer mais proteína. Ok? Um outro fator é que você não está comendo gordura o suficiente. Ai, gente, tem tanta gente com medo de gordura. Meu Deus do céu, não posso comer gordura porque senão o meu colesterol vai aumentar. Quem aí nunca pensou isso, né? Então pode ser sim que você está comendo, não está comendo gordura suficiente. E assim como a proteína, a gordura do bem, tá? Não é qualquer gordura. Existem as gorduras aí consideradas gorduras do bem. Então, assim como a proteína, a gordura do bem também está ligada à saciedade.
Quando você fica satisfeito após uma refeição, é mais provável que sinta menos fome na próxima refeição e que a saciedade ela perdure por mais tempo. Então, a dica para vocês aqui hoje, meninas, é o seguinte: adicione azeite, nozes, abacate no seu cardápio, por exemplo, né? São gorduras boas, insaturadas. HDL, gorduras ruins, saturadas. Olha, óleo de canola, óleo de milho, óleo de soja, né? Tudo isso é ruim, mas existem gorduras boas. Aí o azeite, as oleaginosas, né? Nozes, castanhas, abacate, tudo isso são gorduras boas. Então, você pode sim estar comendo pouca gordura e por isso você não está tendo saciedade, tá? Assim como é o caso da proteína. Um outro fator também, gente, são muitos fatores importantes, né? Mas assim, tem pessoas que devoram a comida. Talvez você esteja aí, realmente, talvez você seja essa pessoa que está devorando a comida. Quando você come muito rápido, mesmo o estômago estando cheio, o cérebro ele não consegue identificar a saciedade. Você não dá tempo para o hormônio leptina chegar no cérebro e informar que você já está saciado. Então, quando você come muito rápido, mesmo você estando com o estômago cheio, seu cérebro não consegue identificar essa saciedade. Você não dá tempo para ele receber a mensagem que já está saciada. Então, o tempo todo você está comendo, né? Você come muito rápido. Você não dá esse tempo para ele. Daqui a um tempo você está querendo comer de novo, né? Porque ele não conseguiu receber essa mensagem de saciedade. Uma outra coisa é a diabetes, né? Pacientes com a doença, né, do diabetes aí, onde o açúcar no sangue está sempre elevado, pois as células elas não conseguem captar esse açúcar para produzir energia. Então, a sensação de fome naquelas pessoas que têm diabetes é constante. Principalmente quando a pessoa se alimenta aí, como eu falei, de carboidrato, pouca proteína, né? Carboidratos simples, como pães, massas, bolos, frutas, doces, né? Não tem aí uma alimentação equilibrada. Então, as pessoas que têm diabetes, que não estiver controlada, né? Vai ter uma sensação de fome aí de uma forma mais constante. Uma outra patologia também é o hipertireoidismo. Essa disfunção da tireoide, ela ocorre com um aumento do metabolismo, né? Com o metabolismo geral. O que causa problemas à saúde, como fome constante, aumento da frequência cardíaca e perda de peso, de uma forma muito acelerada, né? Fora do normal. E principalmente, gente, devido à perda de massa muscular. Então, pessoas que têm essa patologia, né, hipertireoidismo, têm a fome constante. A fome constante, ela surge como uma forma de estimular o consumo de alimentos, né, para gerar mais energia e manter o metabolismo elevado. O tratamento, ele pode ser feito com o uso de medicamentos, iodoterapia, cirurgia, aí vai depender de cada caso, né, e aí já não é a minha área, né, questão aí do tratamento com medicamentos, enfim. Mas existem outras formas também, com suplementação, né? Que também vai trazer muito resultado e principalmente sem prejudicar o seu organismo. Mas então, de onde vem a sensação de fome? A sensação de fome vem por fatores psicológicos, né? Emocionais, na grande maioria, por fatores fisiológicos e também por fatores nutricionais, falta de vitaminas, falta de minerais, tudo isso pode levar a essa sensação de fome. Agora, diante de toda essa descoberta, de tudo isso que você viu, né? Você pode parar agora e refletir, né? O que está acontecendo no meu organismo, né? Eu me encontrei em algum desses fatores pode sim ser a causa da minha fome toda hora. Então, como controlar essa fome em excesso? Quero trazer aqui agora algumas dicas, realmente, para que você possa controlar essa fome, para que você não tenha essa necessidade de estar comendo o tempo todo, né? De estar sempre beliscando algo, né? Essa fome toda hora. Então, a primeira coisa é evitar alimentos ricos em açúcares.
bolo, biscoitos, bala, sorvete. Por exemplo, por quê? Porque aumentam e diminuem rapidamente o açúcar no sangue, provocando aumento da fome. Então, evite esses alimentos ricos em açúcares. Uma outra coisa é você apostar nos alimentos ricos em fibras, como farelo de trigo, farelo de aveia, verduras, legumes, frutas com casca, bagaço das frutas, né? Por exemplo, a laranja. E sementes como chia, linhaça, gergelim. Sabe por quê? Porque as fibras, elas aumentam a sensação de saciedade. Então, é uma boa estratégia incluir alimentos ricos em fibras. Também comer alimentos ricos em proteínas a cada refeição. Toda refeição ter pelo menos aí uma proteína. E o que são as proteínas, né? São ovos, carnes, peixes, frangos, queijos, né? Pois as proteínas são nutrientes que dão muita saciedade. Então, inclua a proteína, sabe? Não tenha medo da proteína. Coma a proteína, aumente as proteínas nas suas refeições. Sempre, todas as refeições, procure sempre ter pelo menos um tipo aí de proteína. E também não tenha medo das gorduras, né? Então, consuma gorduras boas, como azeite de oliva extra virgem, castanhas, nozes, amêndoas, sementes de chia também, que tem muita gordura e é muito saudável, linhaça, gergelim e peixes como sardinha, salmão. Coloque esses alimentos, essas gorduras boas nas suas refeições. E claro, praticar alguma atividade física diariamente, porque ajuda a liberar endorfina no cérebro, né? O hormônio que confere uma sensação de bem-estar, de relaxamento, que melhora o humor e que diminui a saciedade e a vontade de comer. Então, procure observar o seu organismo, né? Olhe mais para você, olhe mais para o seu organismo, para você entender qual é a mensagem que ele está te mandando, né? Que ele está querendo te falar e que você está confundindo com fome. E por você confundir com fome, você está sempre comendo o tempo todo, e você quer emagrecer, você quer ser uma pessoa magra, uma mulher saudável, e não consegue entender por que você vive com fome. Então, tá aí, né? Todos esses sinais que o seu corpo pode estar te dando. Agora é só você parar, começar a observar o seu corpo, respeitar os sinais que o seu corpo está dando, né? E, claro, fazer o que tem que ser feito, né? Todas essas dicas aí que eu trouxe para vocês. E é isso, gente. É conhecer o nosso corpo, né? Por isso que eu falo sempre, o emagrecimento é um processo de autoconhecimento. De forma geral, você precisa se conhecer o seu corpo, o seu organismo, suas células, o que você está sentindo, né? Tudo isso faz parte. O emagrecimento é um processo e você precisa viver o seu processo do emagrecimento. Muito autoconhecimento, conhecer o seu corpo, né? Não ficar aí refém, né, da comida, mas conhecer o seu corpo.